podemos abrir mão do evangelho e se tem ou não tem, nós temos que continuar com esse evangelho. Então, se usamos métodos carnais, vai vir pessoas carnais. Mas se nós usamos métodos espirituais, a palavra de Deus, vai vir pessoas espirituais. Como eu posso crer naquilo que eu não conheço? Engraçado que o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, Jesus disse: a vida eterna é esta, que conheça a ti, ó Pai, como o único Deus, e a Jesus a quem tu enviaste. Então, se a gente não prega a esse Jesus, como as pessoas irão conhecer a esse Deus, Pai? É algo polêmico, sabe? Mas nós temos escolha de perdoar ou não perdoar? E aí, profetas, está começando o primeiro episódio oficial aqui no Amishadai Cast. Eu sou o Pastor Edson e hoje vamos conversar com o Pastor Edson Vecchiato. O Pastor Edson é meu amigo, o Pastor Edson é meu irmão, amigo de oração. Eu tive o privilégio de pregar na igreja dele, né? Eu queria agradecer, Pastor Edson, o privilégio de você estar aqui conosco hoje, tratando desse tema que nós vamos falar daqui a pouquinho. Muito obrigado por ter vindo aí. Amém. Boa tarde, pastor Edson, todos que estão aqui. É um privilégio nós estarmos aqui para podermos interagir com um tema muito propício, né? Com certeza. Da palavra de Deus. Meu nome é Edson, né? Como o pastor Edson disse, sou pastor da Igreja Batista ali em Coçai. Amém, amém. O tema que a gente vai estar comentando hoje é o Evangelho sem filtro, né? Como o pastor Edson Vecchiato falou aqui, é um tema relevante para todo mundo que se interessa pelo verdadeiro Evangelho. Eu acho que é de extremo interesse isso, não é verdade, pastor Edson? Pastor Edson, a gente somos um amigo há algum tempo, né? Tivemos algumas experiências boas e ruins juntos, né? Para quebrar o gelo aqui, o pastor Edson trabalhava numa fábrica. Aqui no Japão é comum ter os Kyukeis, que são 10 minutos de descanso. E eu me lembro que todos os Kyukeis a gente parava a orar. Lembra disso, pastor Edson? Sim. Não, era uns 5 minutos, não era? Era segundo Kyukei, né? Era uns 5 minutos, não era? 5 minutos, né? Era 5 minutos. 5 minutos de oração. 5 minutos. Ou tomava alguma coisa ou a gente orava, né? Ou a gente orava. E aí a gente... Então a gente orava. Onde a gente estava, né? Era. A gente reunia numa rua... Na rua 4, 5, Era né? 4 ou 5. A gente reunia ali, a gente orava ali com o Cristiano junto, né? E o Christian. Christian. E aí, naquele momento... Isso aí foi em 2007, 2006. Sim. Né? E aí veio a crise imobiliária. Eita, e nós fomos os primeiros a ir embora. Foi. Fomos os primeiros a ir pra rua. Pastor Edson, como eu disse, né? O tema é o Evangelho sem filtro. Eu queria te fazer a primeira pergunta, né? Na sua concepção, no seu ponto de vista, o que é o verdadeiro Evangelho na sua essência? A gente tem, olhando para a palavra de Deus, nós vemos que, eu vou usar um texto bíblico de Filipenses capítulo 2, né? Do verso 9, 10, né? E 11, onde depois dali ele fala que o Pai exaltou, né? Soberanamente deu, né, um nome sobre todo nome, de que todo joelho, né, dobre e toda língua confesse, né? Então, que Jesus Cristo é Senhor. Então, a essência do Evangelho é nós reconhecermos que Jesus Cristo é o Senhor. Então, eu entendo assim que todos venham reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Como está em esse texto de Filipenses 2, né? Antes desse dia, né? Porque o que está ali em Filipenses capítulo 2 não aconteceu ainda, né? Exatamente. Mas o que eu entendo que esse evangelho é a gente reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como nós sabemos que entendemos que Ele é o nosso Senhor, e aí nós tomamos posse daquilo que Ele proporcionou para nós, né? Do Evangelho na totalidade, né? E Ele é o nosso Salvador, né? Então, eu vejo que a essência do Evangelho
é nós entendermos e reconhecermos a palavra de Deus, Jesus Cristo é o Senhor. Porque o texto ele fala para a glória de Deus Pai. Então, é algo assim que eu vejo muito profundo, né? E o Pai deseja isso, né? De toda a sua criação. Então, o Evangelho é para resgatar aquele que havia perdido, né? Então, a essência que eu vejo do Evangelho é reconhecermos Jesus Cristo é o Senhor. Amém, pastor. Interessante, né? Porque, pastor, a gente está vivendo uma época, eu disse no primeiro outro que a gente fizemos aqui, e aqui no Japão é a ponta do iceberg, né? Mas eu sou brasileiro, você é brasileiro, né? E queira ou não queira, a gente está no Japão há muitos anos, mas as nossas raízes, a nossa cultura, o jornal que a gente lê, que a gente acompanha, é brasileiro, né? E a gente vê tanta coisa hoje na igreja, rapaz, tanta novidade no mercado da fé, tanta fanfarra, né? E aí eu caio para a segunda pergunta, né? Por que tanta gente dentro da igreja tem uma visão distorcida do evangelho? Só para me passar para você a palavra, me lembro que algum tempo atrás chegou uma pessoa aqui na igreja, uma irmã trouxe uma convidada, né? Uma convidada. Depois que acabou o culto, perguntou para ela: "Você gostou do culto?" Ela falou assim: "Olha, eu não gostei não." A irmã ficou assim, falou: "Mas por quê?" Falou: "Vocês só falam de Cristo, vocês só falam de Deus, né?" A irmã: "Mas você queria que falasse do quê? Já que você está numa igreja, ou você poderia falar um pouco mais de prosperidade, mais de portas abertas, mais de cura, né?" Então, pastor Edson, por que tanta gente dentro da igreja hoje tem uma visão distorcida do verdadeiro evangelho? As pessoas não sabem o que é o evangelho. Eu vejo assim, né? Nós vivemos num país que conhece o Evangelho. E nós estamos num país onde nós sabemos que depois da Segunda Guerra Mundial tem 9.000 missionários para cá, né? E depois desses 9.000, eles não ficaram aqui, eles retornaram, né? Então, Deus deu oportunidade para nós de estarmos aqui. E eu vejo que nós temos um privilégio. Deus me chamou para o ministério, como chamou o senhor também, e para a gente pregar o Evangelho. Então, eu vejo que o Evangelho não está sendo pregado. E nós temos um privilégio, né, neste tempo agora, de criar a nossa própria teologia. Né? Estabelecer uma teologia bíblica, cristã, cristocêntrica. E é o que não está acontecendo. Então, nas igrejas hoje, não prega aquilo que realmente as pessoas precisam, né? E o que é a vontade de Deus. E quando você começa a ler os evangelhos, você vê que o próprio pai, toda a oportunidade que ele tem para falar, ele só fala uma coisa: "Este é meu filho amado, que me comprazo." Aponta para Cristo. Aponta para Cristo. Então, é que Cristo não está sendo pregado nas igrejas, né? Então, eu quero dizer assim, quando nós olhamos para João 14, verso 6, né? Nós vemos que o filho é o padrão. Então, o caminho ali, não é a questão de uma estrada. O caminho ali é o modelo. É Cristo. É Cristo o modelo. Oh, glória. Então, o Cristo é o modelo. Então, eu sou o caminho. Eu sou o modelo, né? O Sérgio está fazendo a exposição do Velho Testamento, agora está em Êxodo, mas eu quero dizer assim, que lá tinha o quê? As medidas do tabernáculo, né? Isso. Então, para nós agora, o modelo não é o modelo que foi dado no Monte Sinai. Agora é o modelo que foi revelado por nós pelo Espírito Santo. Né? Que Cristo é o modelo, né? Então, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que as pessoas não estão indo para o Pai? Porque Cristo não está sendo pregado. Cristo não está sendo anunciado. Né? Então a vontade do Pai, capítulo 3 de Mateus, do capítulo 17 de Mateus, assim dizendo em outros evangelhos também, este meu filho, né?
Então é que, como Paulo fala, né? Não importa de que maneira, mas que Cristo seja pregado. Né? Olha, verdade. Que Cristo seja pregado. Se for por rivalidade, mas que Cristo seja pregado, né? Então, o que eu vejo é que Cristo não está sendo pregado. Está sendo pregado o quê? Um evangelho conveniente. Né? Um evangelho, né? Sem a cruz. Sem a cruz, um evangelho para agora. Como Cristo fosse um provedor para a gente, que ele veio para solucionar nossos problemas agora, né? Então eu vejo que as pessoas têm uma visão distorcida do evangelho, e o verdadeiro evangelho, né? Como Paulo sempre anunciou, e dizendo, eu estava até comentando com o Sérgio do texto de Colossenses, né, 23, né? Ele fala assim, firmados e firmes, na esperança do evangelho, vocês têm ouvido, crido, onde eu, Paulo, tenho feito ministro desse evangelho, né? Então, esse evangelho de cruz, de renúncia, não está em extinção, né? Verdade, e as igrejas hoje estão cheias, né? Como eu fiz uma pesquisa sobre George Whitefield, né? A biografia dele. E a gente via que a biografia dele, o tema central dele era o quê? Era pregar o arrependimento. Porque as colônias americanas estavam abarrotadas de pessoas, né? E naquela época já existia Boston, né? Isso. E eles estavam o quê? O Espírito de Deus revelava para ele que as pessoas não eram nascidas de novo. Então quando você vê que qual que ele pregava? Um novo nascimento. As pessoas não eram nascidas de novo. Por quê? Porque naquela época das colônias americanas também não se pregava o verdadeiro evangelho. E ele vem, né, mudando toda essa história, né? Trazendo o verdadeiro evangelho. Então, por que a gente vê que não há conversão, não há mudança? Porque é oferecido pessoas a uma mudança exterior. Hoje eu falei no sermão logo pela manhã sobre isso, né? E as pessoas estão preocupadas o que Deus pode dar à nossa volta, mas Deus está preocupado em transformar você. No sentido assim, o que eu entendo, Deus não o próprio Senhor Jesus, ele não veio para resolver nossos problemas, né? Ele não veio para solucionar problema de casamento, de conflito de filhos, conflito daquilo. Deus veio para mudar pessoas. Então, o que eu vejo que o verdadeiro evangelho, eu falei hoje pela manhã, o verdadeiro evangelho não é Deus pegar você da maneira que você está, falar para você que ele é um Deus, que se você não fizer, ele vai chicotear você, vai punir você, e por medo você tem aquela luta de obedecê-lo. Não. O verdadeiro evangelho, ele vem trazendo para você uma nova criatura, um novo coração, uma nova mente, para que você entenda que ele deu isso para você, você nasceu de novo, e você agora tem o poder de Deus e a capacidade de amá-lo, de servi-lo e de obedecê-lo. Amém. Rapaz, interessante, Pastor Edson. A gente, inclusive ontem, a gente falou um pouquinho sobre George Whitefield. Tem uma coisa, eu sei que é você que é o entrevistado aqui, mas tem uma coisa que eu comentei ontem, que George Whitefield, ele andou muito com John Wesley. O John Wesley arminiano, George Whitefield calvinista. Um dia, os discípulos de George Whitefield perguntaram, será que veremos John Wesley no céu? E George Whitefield falou, não, que ele estará tão perto de Deus e nós tão longe que nós não conseguiremos ver. E perguntaram para John Wesley, o que você acha de George Whitefield? Ele falou, homem santo igual esse, eu ainda não vi. Eram homens que realmente pregavam o evangelho de Cristo. A gente vê assim que ele fala assim, né? Eu verei ele pelas costas, né? Ele vai estar à minha frente, né? Que vai interessante. Estar mais perto. Que interessante, né, Pastor Edson? Então, isso que eu falo que é um amor de Deus, né? É um evangelho, né? Amém. A gente priorizar o outro,
nós não queremos ser mais do que o outro. Isso. E eu vejo que como o pastor falou, me fez esse convite, eu falei, nós temos a oportunidade de estabelecer uma teologia sadia neste lugar. Amém. Teremos luta, né? Amém. Mas nós temos essa oportunidade. Amém, nesse tempo de um dia nós não estivermos mais aqui, deixarmos um legado, né? Uma geração vai olhar para trás, vai dizer, eu tive um pastor, cristocêntrico. Amém. Eu tive um pai que viveu o verdadeiro evangelho. Eu viver desta maneira, né? Que benção, né, pastor Edson? Então é um desafio para nós, né? Todos. Pastor Edson, rapaz, eu fico feliz no que você está falando, porque o pastor Edson é um pastor batista, né? Mas numa barreira, a gente pregamos a mesma coisa. Cristo. O pastor Edson esteve no Brasil uns tempos, viu para mim na igreja dele todas as Santa Ceia, fui privilegiado. E eu agradeço muito. Opa, amém. E eu fico feliz, pastor Edson. Pastor Edson, já que você está falando do evangelho, nós estamos falando desse assunto aí tão pertinente, tão importante, vou fazer uma pergunta para você, depois eu vou fazer a pergunta no modo popular, né? E a pergunta tá: quais são os principais filtros humanos que tentam adaptar ou distorcer a mensagem de Jesus hoje? Ou seja, pastor Edson, o evangelho em si, ele basta ou uma samambaia ungida, uma água do Jordão, que mais? Um sal grosso, precisa disso? Ou o evangelho, ele tem a capacidade de transformar o ser humano, de transformar a família? Eu que não precisa de nada, né? Nós precisamos pregar Cristo crucificado, né? E eu vejo que hoje nós vemos que o evangelho, como foi a primeira pergunta, né? Seguindo o que o pastor está falando, que nós vemos as pessoas, líderes corruptos, né? Mascarando o evangelho. Tem de tudo, mas menos evangelho. Não há arrependimento, como humanismo, podemos colocar aquele anseio de troca, de barganha dentro da igreja. Então nós vemos que o evangelho em muitos lugares, né, no Brasil, está chegando aqui, e ele está se perdendo dessa maneira. Tipo, nós vemos que, como podemos falar, tradições, como estava vendo, né? Tipo, tradições culturais, nós vemos na palavra de Deus, nos evangelhos, no sentido de que deixam de honrar pai e mãe para poder colocar no sentido de fazer o que eles mesmos estabelecem, né? Então nós vemos que o evangelho ele vai se perdendo, que o homem vai dando outra cara que não é evangelho, né? Nós estávamos vendo lá de Gálatas capítulo 1, né? Ele fala que vocês estão distorcendo o evangelho, né? E Paulo chama atenção, no sentido até de que se um anjo vem do céu pregando outro evangelho, e nós vemos hoje que muitas vezes não dá para mais a gente ouvir, e não tem evangelho mais. Hoje nós vemos que está uma distorção do evangelho, de que não tem mais renúncia, não tem mais arrependimento, e não tem pregação da palavra de Deus, né? É verdade, pastor. Então, na sua opinião, assim, os principais, né, os principais filtros humanos hoje seria o homem no centro, o humanismo? O homem, líderes corruptos, a ganância. Líderes corruptos, ganância, poder, né? Usando da fé, né? No sentido de que fala assim, você precisa ter fé. Você precisa ter fé para isso. Então a pessoa ela tem uma luta dentro dela, né?
E nós sabemos que a fé é conhecer, né? Então como que eu posso confiar naquilo que eu não conheço? Não conheço. É interessante. Entendeu? Então eu tenho que confiar naquilo que eu conheço. Então cobra das pessoas a fé, cobra das pessoas as coisas, mas não ensinam as pessoas. E a fé é Deus que dá, né? Isso. Então por isso que hoje nós estávamos vendo o texto, né, de Jeremias, capítulo 9, né? Verso 23 ao verso 24, onde ele fala assim, né? Que você venha me conhecer, né? Que você venha me conhecer. Então você pode ver que todo que aquilo que a palavra de Deus quer é que nós o conhecemos. Isso. Então por quê? Porque Hebreus capítulo 11, verso 6, né? Que sem fé e sem amor é impossível agradar a Deus. Pois para aproximar dele, nós precisamos crer que ele existe. E que ele é o galardador daqueles que o esperam e o buscam. Então hoje na igreja, as pessoas estão perdidas. Elas entram perdidas e continuam perdidas. Aí eu queria ressaltar assim, ó. As pessoas entram na igreja pelo contato pelo evangelho. Jesus não fala, são ovelhas que não têm pastor. Então as pessoas entram na igreja hoje como ovelhas, mas Deus não vai tratar elas mais como ovelha. O propósito de Deus é tratá-la como filho. E as pessoas vivem nas igrejas 10, 20 anos como ovelha, né? Então você pode ver que o propósito de Deus não é esse. Por quê? Porque as pessoas acham que elas precisam toda a vida, né, elas serem protegidas, elas serem cuidadas, mas esse não é o propósito do evangelho. O propósito do evangelho é que você entenda que Deus é pai e que você é filho, né? Então, como nós temos um texto clássico na palavra de Deus, né, de Lucas capítulo 15, né? Você pode ver que a ovelha precisou buscar. Isso. E o filho, ele tem que voltar. Ele tem que voltar. Então, nós, como pastor, nós estamos buscando pessoas que ela tem uma mentalidade de ela pensa como ovelha, mas Deus vê ela como filho. Amém. Né? Então, hoje nós estamos... Eu tratei bem desse assunto hoje de manhã. O Velho Testamento, Deus tratou as pessoas como criança. Mas hoje Deus trata a gente como adulto. Verdade. Então não pode, que o Sérgio vai entrar agora, né? No Êxodo, onde fala, não pode, não matarás, não furtarás, não adulterarás. Por quê? Não pode. Né? Mas no Novo Testamento não tem não pode. No Novo Testamento tem uma nova natureza, né? Impulsionada pelo Espírito de Deus, isso, aonde você vai falar, não vou fazer isso. Né? Nova vida. Não convém fazer mais isso. É verdade. Isso não faz parte mais da natureza que eu recebi de Deus, né? É verdade. Né? Então os principais, né, filtro, o que é? É enganar o povo, manipular o povo, né, de várias maneiras. Então, que nem nós entendemos, né? Então, como o diabo ele não pode mudar, né, lá no final, ele faz atrativo e prazeroso o caminho, né? As pessoas perderam o alvo. Para ver lá. Então você pode ver que salvação só tem sim arrependimento. Exatamente. Então o que Deus propõe para nós não é vida regalada aqui na terra. Deus não prometeu para nós nada aqui na terra. Verdade. Deus prometeu para nós lá, né? Então as pessoas culpam Deus, abandonam Deus, né? Nós temos casos desse tipo, de que as pessoas decepcionaram com Deus e desistiram da vida cristã porque querem que Deus faz o que quer. E Deus não vai fazer o que quer. Então, onde sai isso? Sai dos púlpitos. Sai dos púlpitos. Aprenderam assim. Aprenderam assim. Então os filtros são esses. São líderes corruptos, heresias, falsos profetas, né? Que pregam muito bem, que tem uma oral muito boa,
que você acende uma vela no pé dele, né? Falei, esse homem é santo. E eu cheguei a uma conclusão no meu caminhar que nós vamos aprendendo quando a gente vai caminhando, que eu penso assim, que espiritualidade é algo totalmente daquilo que o mundo entende que é, né? Dons espirituais é Deus que dá pra gente, né? Mas o que a gente bate firme e nós temos que não abrir mão é de que do fruto do Espírito Deus requer que todos tenham. É verdade. Então, dons espirituais, a gente não precisa ficar preocupado. Ai, pastor, eu não falo em línguas. Ai, pastor, eu não sei orar, né? Ô, pastor, eu não sei fazer. Eu não tenho o dom disso. Porque isso é o Espírito de Deus que dá. Exatamente. Mas a gente tem que ter o fruto do Espírito. A gente tem que amar as pessoas, né? As pessoas muitas vezes estão atrás de dons e não do fruto. E eu vejo assim que os filtros, o evangelho distorcido tira a essência do evangelho, tira o propósito do evangelho. E as pessoas ficam cansadas e abandonam porque cansa, né? Você não viu que nós vemos, né, que Jesus fala em Mateus 11, 20, do 11, 28, né? Que ele fala, vinde a mim, né? Todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu aliviarei. Aprende de mim, que sou manso, humilde de coração, né? Então, aí você pode ver, Deus, ele troca conosco. Então, servir a Deus não é pesado. Mas por que se torna pesado? Porque nós não estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós como um evangelho para viver, né? Então, em que sentido que a vida da gente pode continuar pesado? Você perde o emprego, né? Então, aí nós temos que dividir o fardo uns com os outros. De que maneira? Perdeu o emprego. Então, eu falo, irmão, você não sabe onde tem um emprego? Aí, fala assim, eu sei, lá onde eu tô trabalhando tá pegando, né? Aí você fala assim, então tá bom, aí vai lá, dá certo. Então, você aliviou. Mas tem uma carga que nós temos que carregar, né? Então, é algo que você tem que fazer, né? Não tem jeito. Não, é você que tem que fazer. Então é uma renúncia, né? É um morrer, é um arrependimento. É um negar-se dia após dia, carregar a sua cruz. Muito bem. E a gente vê que isso está faltando hoje em dia. E é uma luta para nós, todos nós hoje. Né? É verdade. Pastor, você falou uma coisa interessante. Como eu posso crer naquilo que eu não conheço? Né? Como eu posso ter fé naquilo que eu não conheço? Engraçado que o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, Jesus disse, a vida eterna é esta, que conheça a ti, ó Pai, como o único Deus, e a Jesus, a quem tu enviaste. Não é verdade? Então, se a gente não prega a esse Jesus, como as pessoas irão conhecer a esse Deus, Pai? Né? É verdade? E ainda mais, né? Romanos capítulo 10, né? Ele fala assim, né? A fé vem por ouvir. Exatamente. Né? Então, vem por ouvir o quê? A palavra de Deus, né? Então, como uma igreja vai viver pela fé se o evangelho não é pregado? A palavra de Deus está sendo negligenciada. Ela não está sendo pregada. Exatamente. Então a gente não tem que acrescentar nada. A gente tem que pregar o evangelho, né? É que nem eu já ouvi desses, né? Acho que parece que já umas frases de Steve Lawson, onde ele falou assim, tira a dança, né? Coloca o púlpito no lugar, né? Pregue a palavra de Deus, né? Exatamente. Então a gente tem que fazer, a gente tem que ficar trazendo o modismo para dentro da igreja. A gente tem que continuar aquilo que realmente vem desde os pais da igreja. Cristo. É Cristo, né? Você pode ver Paulo, quando ele escreve a carta ao Timóteo, ele fala assim, você sabe de quem você aprendeu? Você aprendeu da sua avó, né? Da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Né? Então você sabe de quem você aprendeu, né? Então por quê? Porque ele já aprendeu desde pequeno, né? Agora, muitas pessoas não conhecem o evangelho desde pequeno. E aí você vai entregar para ele, né? Como eu gosto muito eu tinha aquele livro do Verdadeiro Evangelho, né? De Paul Worth, né? Onde ele traz, né? No sentido como nós estamos falando aqui, né? Por que o evangelho... Por que os principais filtros dentro da igreja? Por causa do quê?
Porque nós queremos encher a igreja de homens carnais. Então nós estamos levando alimento carnal para atrair pessoas carnal, como nós vamos pescar. Então, se nós colocamos minhoca, é para certo tipo de peixe. Se coloca certo tipo de isca, é para certo tipo de peixe. Então nós usamos métodos carnais para atrair pessoas carnais. E aí depois, quando essas pessoas vêm para a igreja, nós queremos, né, dar outra coisa, elas não vão querer. Não vão aceitar. Não vão aceitar. É verdade. Elas vão querer aquela comida que nós oferecemos para elas. Isso. Então, o que nós temos que fazer? Nós não podemos abrir mão do evangelho e se tem ou não tem, nós temos que continuar com esse evangelho. É verdade. Né? Então, se usamos métodos carnais, vai vir pessoas carnais. Mas se nós usamos métodos espirituais, a palavra de Deus, vai vir pessoas espirituais. Pessoas vão ser transformadas. Porque na verdade a gente entende, né, que até é polêmico a gente falar isso, né? Mas nem todos serão salvos. É verdade. Né? Embora que Cristo morreu por todos, né? Exatamente. Né? Então, embora que Cristo morreu por todos. Eu gosto muito do texto de 2 Coríntios, capítulo 5, né? Onde começa ali do verso 11. Né? Eu amo aquele texto. E eu queria citar ele agora, dizendo assim, ele fala assim, assim eu vou resumir um pouco, né? Isso. Ele fala assim, por isso que nós persuadimos os homens. Aí eu falei, por que Paulo está falando isso? Por que persuadimos os homens? Por quê? Porque na mente de Deus, na presença de Deus, não é aquilo que nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo uma pessoa, aquela pessoa totalmente antissocial, né? Condenada, cheia de vício, cheia de pecado, sem arrependimento. Mas o que está escrito lá em 2 Coríntios 5, né? Do verso 11 em diante? O que somos está diante de Deus. Por isso persuadimos os homens. Amém. Né? Então, por quê? Porque um morreu por todos e logo todos morreram. Mas qual que é o critério para que a gente possa ser salvo? É pregar a palavra de Deus, porque aí vai vir o arrependimento. Exatamente. Então, aí vem o arrependimento e Deus nos deu, né? Aquele texto lá fala do ministério da reconciliação, né? É verdade. Então ele chamou quem? Né? Hoje eu estava falando do 1 Coríntios, no final do capítulo 1 Coríntios, ele fala o quê? Chamando, né, aquele que ele olha para aquele que não é nada e aquele que acha que é alguma coisa, reduzindo a nada, né? Exatamente. Então ali há algo tremendo do evangelho, né? Você pode ver Deus resgata cada um de nós, né? Como ele fez com o endemoniado da terra dos Gadarenos, né? Ele expulsou o demônio dele, curou aquele homem. Exatamente. E o texto fala que ele estava lúcido. Isso. Né? E ele falou, eu vou com o senhor, né? Foi. Eu vou com o senhor. Ele falou, não vai não. Exatamente. Fica aqui. Né? Fale o que Deus fez por você. Exatamente. Né? E aí você pode ver que Jesus voltou lá várias vezes, né? Voltou mais vezes lá. E o que tinha lá? O evangelho transforma, pastor Edson. Então, transforma. Exatamente. Então eu não me iludo com aquilo que as pessoas fazem. Eu quero saber como que você trata a sua esposa. Opa! Né? O seu filho. Né? Então você olha para mim e fala assim, pastor Edson, eu falei, não, olha na minha casa, como eu trato a minha esposa. Então, pergunta pra minha esposa como que eu sou. Nós somos o que somos na intimidade. E por quê? Porque não adianta a gente querer ser uma coisa que nós não somos. Exatamente. Então o evangelho, ele vem para transformar. No sentido que nem eu disse, né? Deus não veio para resolver problemas. Deus veio para transformar vidas. Amém. Amém, pastor. Que bênção, tá? Você falou umas coisas aí que eu fiquei lembrando. Eu me lembro que o Russell Shedd, ele falou que ele foi convidado para uma colação de grau nos Estados Unidos e um dos formandos foi chamado para pregar. E o Russell Shedd disse o seguinte, em nenhum momento ele abriu a Bíblia, em nenhum momento ele citou o nome de Deus, em nenhum momento ele citou o nome de Jesus. Aí o Russell Shedd colocou a mão na cabeça e falou, foi um desastre. Eu vi isso daí. Você viu? Eu vi. Ele falou assim, ele falou da grama que era verdinha, né? Ele falou, né, da grama verdinha, ele falou disso daqui, mas não falou do evangelho. Do evangelho. Como que pode, pastor Edson? Que coisa. Então, eu queria dizer assim, ó, né, já que eu tenho a oportunidade aqui agora nessa tarde. Isso, fala, rapaz, fica à vontade. Eu queria dizer assim,
Nós temos que ser homens de Deus, de trazer o evangelho genuíno e verdadeiro, que as pessoas que você vai falando e o Espírito de Deus vai operando ao ponto das lágrimas descer e as pessoas dizer assim, e as pessoas sentirem assim, entristecida com seus pecados e falar assim, eu vou mudar de vida. Amém, pastor. Então, o efeito do evangelho é as pessoas entristecerem com o seu pecado e dizer, eu tenho vontade de esganar esse pastor, matar ele. Mas ele está certo, eu preciso mudar de vida. Opa. Por isso que quando nós olhamos para a palavra de Deus, né? Levíticos fala isso, Hebreus fala isso, né? Sem fé, né? Tipo, não, sem fé, sem santidade, né? Ninguém verá Deus, né? Então eu queria dizer assim, ó, eu pesquisei muito sobre esse versículo, né? Segue a paz com todos, né? Porque sem santidade ninguém verá Deus. Aí eu queria entender isso, sabe? E eu falei assim, Senhor, eu quero entender isso, né? Aí eu comecei, até o Sérgio já sabe que eu já comentei isso na igreja. E eu disse assim, por que o autor de Hebreus está dizendo isso? Segue a paz com todos, sem santidade ninguém verá Deus. Porque se eu não me posicionar como um homem regenerado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, como que eu vou alcançar o que trabalha comigo? É verdade. Então, se eu dizer assim, ó, eu vou. Como que a gente ouve? Eu vou desviar, né? Né? Eu já era, agora eu vou voltar para a vida velha. Como que as pessoas vão ter um contato com o evangelho? É verdade, pastor. Entendeu? Então, por isso que o texto fala assim, ó, segue a paz com todos. Né? Porque sem santidade, ninguém verá Deus. Por que ninguém verá o Senhor? Por que ninguém verá? Porque foi dado para a igreja uma missão. Revelar Cristo. Oh, glória. Amém, então que nem nós vemos, né? É uma coisa assim que eu vejo assim que a gente não tem, né? Parece que nós somos que nem Pedro, né? Tipo assim, lá no final do capítulo, lá no final do Evangelho de João, né? Onde ele fala, e aquele que põe a cabeça no teu colo, no teu peito, né? Ele fala, vou parafrasear aqui, né? Isso. Dele não é da sua conta. Vai fazer o que eu mandei você fazer. Eita. Então, qual que é o elogio que nós temos como pregador da palavra de Deus e anunciar? Só um, que Isaías fala, né? Ó, quão formosos somos. Como belos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Amém. Só isso. Acabou. Mais nada. Amém, pastor. Então, qual o som que Deus quer ouvir? Né? Qual o som que Deus quer ouvir? Esse som aqui, ó. Esse som. Deus não quer ver barulho, arrotando santidade. Deus quer ver você, né? O som dos seus passos. Levando as boas novas. Levando as boas novas para aquele que Deus quer que ouvir. Amém. Né? Eu vou dar um testemunho bem pequeno aqui. Pode falar, o Pedro amanheceu com, assim, ruim. Quem é o Pedro, pastor? O mais velho, meu filho mais velho. Porque o meu filho falou que você tinha 3 filhos. Eu falei, rapaz, você vai arrumar problema pro pastor Edson, hein? Então, o Pedro mais velho, ele tá com 17 anos agora. Você tem 2 filhos? Um de 10, né? E um de 16? E 17. 17 anos. E tá terminando o coco, né? O último ano, né? Olha que benção. E o João tá fazendo o shogaku do Yonensei, né? Do 4 anos. Você tem o João e o Pedro em casa? Tá certo. E o Pedro, quando ele era criança, ele tinha uns 4 para 5 anos, ele amanheceu ruim. E eu levei ele pro hospital, ali em Kosai, né? E quando chegou lá no hospital, quando eu tava indo para lá, Deus falou assim, ó, o seu filho não tem nada não, mas eu quero que você vá no hospital hoje. Eu falei, mas Senhor, mas ele tá com febre, né? Vomitou uma vez em casa, né? Aí quando eu cheguei lá no hospital, antes de eu entrar no hospital, Deus no meu coração falou assim, ó, eu quero que você fale de mim para uma pessoa lá. E eu pensei comigo assim, falei, mas como? Eu não sei quem que é, né? Aí tinha a tradutora tava lá logo na entrada assim, aí tinha uma senhora, né? 35 para 40 anos, 40 anos mais ou menos. Aí ela tava lá
com o seu problema, ela estava com problema de saúde e também parece que estava com problema assim, como se diz, ela tinha, acho que perdido um filho recente, Problema né? emocional, de luto. Tudo junto. É E brasileira, aí, pastor, a mulher? é brasileira. Aí eu olhei para ela assim, aí eu falou, essa mulher. Falei para ela. Aí eu peguei, olhei para ela e falei assim, eu vim aqui para dizer para você que Deus se importa por você. Olha. Que Deus está preocupado com você. E que Ele quer transformar você. E eu vim aqui para dizer isso para você. Que Deus não esqueceu de você, embora que você está passando por todas essas coisas, né? Então Deus quer curar você, tanto físico como espiritualmente. Eu falei, eu vim aqui só para isso. Eu falei para ela, né? Aí ela começou a se comover, aí a gente orou com ela, tudo, né? E aí eu passei pelo médico, fui lá pelo pediatra, né? Passei lá, e aí quando eu peguei o remédio do João, do Pedro, assim, aí eu veio no meu coração assim, não precisa dar nada pra ele não tem nada não. Aí quando, aí ele passamos perto do lugar assim, ele falou assim, pai, eu quero um nigiri. Falei, comprei um nigiri pra ele e tal. Aí o que aconteceu? Essa mulher, ela não poderia ter filho, tinha um problema muito grave. Ela se acertou com Deus, ela estava desviada. Ela se acertou com Deus, casou com o rapaz que ela estava vivendo com ele. E ela falou, pastor, eu não poderia ter filho. O médico disse que não ia ter filho nunca mais. E ela engravidou e ela trouxe lá na igreja a menininha para me ver. Hoje essa filha dela tá deve ter uns 12, 13 anos, a menina dela hoje. Olha que bênção. Então, o que Deus fez? Deus levou a gente a esse lugar. Então nós somos agentes de Deus. Amém. Então nós estamos aqui para anunciar o evangelho de Deus, para pregar o evangelho de Deus. Hoje ela voltou para o Brasil, né? Ela está no Brasil hoje. Mas ela não esquece da gente. Ela trouxe a filhinha dela para a gente conhecer. Falou assim, pastor, aqui é o milagre de Deus. Eu não poderia ter, eu queria tanto ter. E eu me consertei com o Senhor. E agora Deus me deu essa criança. Né? Então eu vejo assim que nós temos uma responsabilidade neste país. É verdade. Né? E voltando ao assunto, né? Nós temos a oportunidade de fazermos uma teologia, né? Séria, sadia, né? Que ela não vai se dissolver lá na frente, né? Que a gente possa preparar pessoas para que elas possam continuar aquilo que Deus começou conosco aqui nesse lugar. Amém, pastor. Que interessante, né? O pessoal aí do Brasil, o pastor Edson comentou aqui sobre o onigiri, né? No Brasil a gente compra coxinha. Aqui no Japão, o onigiri é um bolinho de arroz. Às vezes ele vem recheado com alguma coisa, né? Só para o pessoal ter uma ideia mais ou menos, né, pastor Edson? E agora tá caro, né? Tá caro não é nome de japonês não, viu? Tá caro mesmo. Agora tá mais baratinho, 170. Tá caro. O arroz subiu, né? No Brasil foi o café, aqui é o arroz. Pastor Edson, eu queria fazer uma pergunta aqui que eu acho interessante essa pergunta, rapaz. Como discernir, pastor Edson, se alguém vive um evangelho verdadeiro ou apenas religioso? Né? Olha, é que nem quando nós estamos trabalhando, desde o começo agora, né? Se não há pregação do evangelho, né? Não há mudança. Então, se não há mudança, há somente uma prática religiosa. Embora Deus nos chama para ser religioso, né? Mas primeiro, né? Primeiro nós somos transformados, né? Exatamente. Somos transformados, nós vivemos o verdadeiro evangelho, né? E aí Deus nos chama para a gente ser religioso. Embora que hoje as pessoas são somente religiosas. Não há mudança, né? Não há arrependimento, pastor? Não há. Então não há pregação do evangelho, então não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há mudança. Então é somente uma prática religiosa. É verdade. E a palavra de Deus diz que nenhum religioso por si só vai para o céu, né? É verdade. Nenhum religioso por si só vai herdar o reino de Deus, né? Uma coisa que, como a gente tem muitos peruanos na igreja, a gente fala encanta, né? O que muito me encanta
É quando a gente olha para o primeiro capítulo de Tiago, né? Então, você pode ver qual que é a religião pura, santa e perfeita e verdadeira de Deus, né? É imaculada de Deus. É a gente o quê? A gente... Então, com a transformação, nós vamos preocupar com o outro, né? Vamos preocupar com o próximo, com a viúva, com o órfão. E o que ele fala no final? Ele fala, né? Se guardar, né? Exatamente. Então o que é se guardar desse mundo, né? É a gente negar a tudo aquilo que o mundo oferece. Então não há mudança. Por quê? Porque a carne, por si só, ela não pode adorar a Deus. Então a carne não tem força, ela só é inclinada para as coisas que desagradam a Deus. Exatamente. E a religião não transforma ninguém. A religião não muda ninguém. É verdade. O que muda é o Senhor Jesus, né? Você vê que lá a gente volta no capítulo 8 de João, né? Onde ele fala assim, né? 32, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. O 36. Né? O 36. Se realmente Cristo liberta... Verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Então, o que liberta? É Cristo. É Cristo que liberta. Exatamente. Então, ele liberta o quê? Né? Chegou no ponto que eu queria, né? Hoje eu falei hoje na igreja sobre isso. Então a religião não tem esse poder. Qual o poder? O poder da presença do pecado, o poder do domínio do pecado, o poder são 4 coisas: o poder do domínio do pecado, da presença do pecado, do poder da presença, do domínio e da culpa do pecado. A religião não tira a sua culpa. A religião não tem poder para tirar de nós. É verdade. Mas Cristo tem esse poder. Amém. Porque ele aniquilou na cruz. É verdade. Todos os nossos pecados, né? Amém. Então por que a religião ela é incapaz? Porque ela não tem esse poder. E só Cristo tem esse poder. Amém. Então qual que é o propósito do evangelho? O propósito do evangelho é Deus estabelecer a comunhão com os homens. Então Deus ele através de Cristo, ele transformando os homens, Amém. estabelecendo amizade, né, como Paulo fala, né, que derribou, né, as barreiras da inimizade, né? Antes nós éramos nós éramos inimigos de Deus. Por natureza, né? Por natureza, pelas nossas obras más. A religião não pode fazer isso, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? A religião, ela pode domesticar o homem, né? Tem um relato, né? Não sei se o pastor já ouviu esse relato, de uma fazenda não muito grande no Pantanal, onde uma família criava por estimação uma onça, né? Hoje onça está muito perigoso no Brasil, né? No Brasil, né? Então, mas tinha uma onça de estimação, né? Então, o que era a onça domesticada? Mansa. Mas continuava sendo uma onça. Continua sendo uma onça. Aí o que aconteceu? Quando a empregada pegou uma galinha, né? A história conta assim, que a galinha pegou a galinha, que ela cortou o pescoço da galinha, que a onça sentiu o cheiro do sangue da galinha, voou na empregada e matou a empregada. Então, o que ela era? Domesticada, amansada. Não mas a transformada. natureza estava lá. Meu Deus. É verdade. Então, a religião é isso. A religião, ela coloca uma capa. Uma máscara, né? Isso. E tipo, algo assim que fica bonitinho, né? Verniza o homem. Fica bonitinho. Mas a natureza tá lá, né? A natureza tá lá, se manifesta. Qualquer momento, ela se manifesta. Se manifesta. Né? É que nem nós, quando temos um encontro com o evangelho, né? Eu tava conversando com o Sérgio sobre isso. É algo polêmico, sabe? Mas nós temos escolha de perdoar ou não perdoar? Não. Tem que perdoar, né? Não tem escolha para nós. Eu costumo dizer isso na igreja. Não tem escolha. Mas ele me trouxe um grande prejuízo. Você tem escolha? Porque se você não perdoar, é porque você não foi perdoado. Pastor, mas você não tá entendendo. Eu tô entendendo. Eu tô entendendo a gravidade do assunto, sabe? Mas não temos escolha.
né? É que nem eu falei da frase de Shakespeare, né? O ser ou não ser, né? É, Ou nós somos, ou nós não somos. é verdade. Então a religião, né? Você pode ver, eu achei que até não ia comentar isso hoje, né? Mas você pode ver que o Paulo fala, né? Demas me abandonou, né? Era. O obreiro dele, né? Você pode ver, Demas me abandonou. Então, quem era Demas? Operador, né? Então, ele acompanhou Paulo, né? Exatamente. Então, mas você pode ver, assim, algo muito tremendo para nós também é de Judas, né? Judas andou com Jesus 3 anos, né? É verdade. É. Viu muitas coisas. Viu né? muitas coisas. Ouviu o evangelho sendo pregado pelo próprio Cristo. E você pode ver, ele estava atrás do quê? De um Deus e de um Cristo político, né? Exatamente. Que fizesse a vontade dele. A vontade dele. A vontade. Você pode ver que nós vemos no Evangelho que Cristo veio no domínio romano. Exatamente. E foi embora no domínio romano. Não, domínio romano. E o domínio romano ficou aí, né? Exatamente. Então, qual que é o propósito que Deus enviou seu filho? O 17 fala, né? De João 3,17, né? Ele veio para salvar o que estava perdido, né? Veio para salvar o que estava perdido. É o propósito, né, pastor? Então é espiritual. Exatamente. Por quê? Porque o que você precisa, Deus vai te dar lá. Exatamente. Né? Verdade, então, pastor. Te dar lá, né? Interessante, né? E eu digo isso, que a natureza, então eu estava comentando hoje na igreja, o pastor conhece muito bem o Romanos capítulo 8, né? Onde nós vemos que tudo que está fora não tem problema. Ah, pastor, mas os demônios que tá aí, as capetadas que tá aí, não tem problema. Oh, mas fizeram, pastor, eu vou falar aqui em cadeia nacional agora. Eu achei um ovo choco no meu jardim. Um ovo podre. Com casquinha certinha assim. Só do fato de eu pegar ele assim, eu precisei lavar minha mão 10 vezes. Por causa do cheiro. Sabe que cheiro de... Podre. Podre. E o ovo não tava quebrado. Meu Deus. Graças a Deus nunca tive essa experiência. Aí eu fui pensar na internet o que é ovo podre. Depois vocês pesquisam lá, vocês não vão falar que não. Aí depois vocês pesquisam o que é ovo podre. Aí eu vi que é coisa do mal. Alguma coisa fora. Sei. Chega até nós, não. Verdade. É que nem eu falei hoje na igreja, hoje pela manhã. Alguma coisa exterior, porque Jesus disse, né, quando Paulo faz aquela declaração, ele quer dizer, nada nos separará do amor de Deus. Exatamente. Né? Então nada nos separará. Mas o que separa então nós do amor de Deus? Sou eu, né? É o que está dentro. Então Deus tem que transformar o que está dentro. Porque não tem que preocupar o que está fora. O que está fora não vai tirar de você aquilo que Cristo conquistou na cruz. É verdade. O que vai separar você de Deus é você mesmo. Né? Então nós precisamos matar o que está dentro de nós. O orgulho, a arrogância, a prepotência, né? A vaidade, a luxúria. Né? Então todas essas coisas precisam morrer. Né? Para que Cristo possa reinar em nós. Né? Amém. Então a religião, né? A religião, ela não pode fazer essas coisas. É verdade. Né? A religião não pode fazer, ela é incapaz de fazer essas coisas. É verdade. Então eu não me iludo mais com aquilo que as pessoas fazem por fora. Sabe? Porque talvez não é, né, a verdade daquela pessoa, né? Então muitas vezes a gente coloca a mão no fogo e depois a gente vai se queimar. Por quê? Porque não atingiu aonde tem que atingir, né? Então não chegou aonde tem que chegar. O evangelho chega, né? É verdade. Então nós vemos lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, né? É um texto polêmico, né? Hebreus 4, 12, né? Ele fala assim que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante, né? Do que uma espada de 2 gumes. Ela vai, né? Entre o osso, a medula, juntas e medulas, né? Entre a alma e o espírito, né? Para discernir, né? Então é um texto polêmico, né? Porque cai num tema teológico, né? Isso. Mas eu quero dizer assim, o que eu entendo desse texto, ele não está dizendo que divide. Ele está dizendo que a palavra de Deus pode dividir. Então a palavra de Deus é poderosa para isso.
ela vai lá, né? Ela vai lá, né? Como a gente tem a oportunidade aqui. Então, o que é conversão e salvação? É Deus entrando em você, Deus entrando no teu espírito e no centro do teu espírito, estabelecendo um ponto. E ali começa a nova vida. Olha que de bênção. dentro para fora, aí vai vindo, né? Aí vai transformando você. Então, Meu Deus. então isso, a palavra de Deus é poderosa para isso. A religião não. Amém, pastor. É. Que benção. Pastor, mais alguma pergunta? Já está quase no final aqui, né? Mas ainda eu queria fazer mais 2 perguntas para você. Interessante o que você falou aí. A gente tem falta do evangelho em muitas vezes que a gente abre a internet para ouvir. A gente não ouve as pessoas pregar o evangelho, igual você falou. Ouve falar de várias coisas, menos do evangelho, né? Qual o papel da igreja, né, local em preservar o evangelho puro e simples? Qual que você acha que é o papel da igreja nesse sentido aí de preservar? E eu não digo não só preservar, mas fazer com que isso cresça, né? Que isso vá para frente, que isso vá sendo mais divulgado. O que eu entendo é assim, né? Experiência própria, eu creio que o pastor também já tem, né? Como você comentou lá fora. É a gente não abrir mão e perseverar e continuar. Porque se a gente começar a falar assim, peraí, né? Tá esvaziando a igreja. Não precisa fazer umas mudanças aqui dentro, né? Mas não precisa fazer mudança. Nós temos que perseverar. Amém. Então muitas pessoas não entendem isso, né? Aquele que perseverar até o fim. Só que, na verdade, Deus parece que joga uma batata quente na nossa mão, né? Fala assim, ó, aquele que perseverar até o fim, né? Parece que é uma responsabilidade individual. Mas Deus está dizendo isso, mas ele não está dizendo que você vai estar sozinho. Ele vai estar com você. Todo dia. Todo dia. E o dia todo. Ele vai estar ajudando você. É verdade. Entendeu? Então, o que nós temos que fazer? É não desviar nem para a esquerda nem para a direita. Perseverança. Como eu já vi muito depoimento assim, ó. O pastor abriu a igreja, só tava ele, que a esposa não pode vir. Aí ele esperou a hora do culto, não tinha ninguém. Né? Sabe aquelas porta de bar do Brasil? Lembro. Ele abriu a porta, esperou, deu 8 horas da noite. Ele esperou, foi lá no púlpito esperando, não entrou ninguém. Aí ele falou, peraí, não. Foi lá, saiu do púlpito, foi lá na calçada, olhou, ninguém, não veio ninguém. Aí ele pegou, foi lá, apagou a luz, baixou a porta. Aí quando ele fechou, que ele ia embora, Deus falou, abre a igreja. Aí ele foi lá, abriu a igreja, subiu no púlpito, ele abriu o culto, ele colocou, né, louvou o Senhor, ele mesmo, pregou a mensagem, encerrou e apagou a luz, e Deus falou assim, eles não terão desculpa de que a igreja olha não que estava interessante. Aí ele fechou a igreja e foi embora. Meu Deus do céu. Então nós vamos pregar, nós vamos fazer culto se tiver pessoas? Não, se não tiver ninguém, nós vamos fazer culto. Amém. É algo que eu tenho desde que nós começamos, né? Nós começamos aqui no Japão começamos com o grupo familiar em 2006. 2006. Estabelecemos a igreja em 2008. E eu tenho uma frase comigo que eu falo ela até hoje, né? Uma frase assim que diz assim, eu já disse várias vezes essa frase. Vocês podem ir embora, porque nós já passamos por isso, né, pastor? Verdade. 2009, né? Na crise. Na crise. Meu Deus do céu. E aí chegou o ponto de que as pessoas estavam indo embora, né? Por causa de... E com razão, né? Porque não tinha emprego mais. Não tinha emprego, as pessoas estavam perdendo casa, né, pastor? E alguém falou para mim assim, pastor, aquela época nem me chamava de pastor, que eu estava estudando e começando, né? As pessoas falaram assim, você não vai embora? Eu falei, não posso ir embora. Então é isso que a gente tem que entender para perseverar. Mesmo que todos abandonem, nós temos que entender que nós não podemos abandonar.
Amém. Nós não podemos voltar para trás, né? Então, nós não temos aquele texto de Atos 1:8, né? Sereis minhas testemunhas. Exatamente. Né? Então, o que quer dizer esse texto, né? Ele quer dizer assim, no original, quer dizer serão meus mártires. Então, o que quer dizer serão meus mártires? Nós não fomos chamados somente para pregar esse evangelho. Nós somos chamados para morrer por ele. Amém. Que tremendo. Então, é isso que é o verdadeiro evangelho. Amém, pastor. Então, nós não temos a responsabilidade somente de pregar esse evangelho. Mas se for possível, se for preciso, nós vamos morrer por ele. Amém. Por quê? Agora vem a pergunta, por quê? Por quê, pastor Edson? Porque nós não estamos somente transmitindo a verdade. Nós vivemos essa verdade. Oh, glória! Amém, pastor. Né? Não tem um texto lá em Timóteo que fala a respeito de Jesus? Quando vocês forem infiéis, ele permanece fiel. Por que ele permanece fiel? Ele não muda, né, pastor? Então, porque ele não pode negar que ele é, né? Exatamente. Então, nós somos ou não somos, né? É verdade, meu amado. Entendeu? Então, nem que nós sofremos, nós não podemos voltar para trás. Mesmo que nós sofremos, não podemos negar. Amém. Mas eu vou matar a família toda sua. Vai ter que morrer toda a minha família, porque eu não posso voltar para trás. Não tô falando isso da boca para fora, não, viu? Não posso voltar para trás. Vou matar primeiro o seu filho mais novo, depois o seu filho mais velho e a sua esposa. Eu vou ter que ver. Mas eu não posso voltar para trás. Então, é isso que eu vejo que nos leva a gente continuar. É saber que é verdade na nossa vida. Amém, pastor. Esse Cristo. Né? Então, eu não sei se a gente tem muito tempo, mas eu queria dizer assim, o pastor conhece minha vida, né? Conheço. Meu pai teve AVC no final de outubro de 2011. Exatamente. Minha mãe foi parada cardíaca dia 14 de janeiro e eu tinha que ficar no Brasil até 1º de março. Não, até 9 de fevereiro. Aí eu estendi para 1º de março. E aí eu orei a Deus e falei, Senhor, chegou 1º de março, minha mãe está em coma e meu pai não sabe nem que ele existe mais. E eu preciso ficar aqui. E sabe o que o Senhor falou para mim? Em cima dessa pergunta que você falou, né? Aí eu falei, Senhor, eu vou ficar aqui cuidando do meu pai. Ele falou, não, você não vai cuidar do seu pai. Você vai voltar lá pro Japão. Porque é lá que eu quero que você esteja. Porque o seu pai e a sua mãe eu vou levar. Essa doença é para morte. E você ficando aqui ou indo, eu vou levar. E levou. Minha mãe morreu 17 de junho de 2012 e depois meu pai morreu dia 25 de julho do outro mês. E você já estava no Japão? Eu já estava aqui. Eu me lembro disso, pastor. Entendeu? Me lembro. Então, aí alguém fala assim, mas o pastor Edson está brincando de ser pastor, né? Que coisa, né? Então eu queria dizer para você, aí você analisa se esse evangelho é verdade na minha vida ou não. É verdade. E eu não enterrei meu pai e minha mãe. Por amor a esse evangelho. Então eu não abro mão desse evangelho, porque esse evangelho é tudo para mim. Sabe? Eu já tô com 53 anos. Eu quero me segurar nesse evangelho. Amém. Porque eu quero dizer isso aqui para vocês, ó. Eu vim como o pastor anunciou aqui que eu vim de um lar batista, né? Embora a nossa igreja é batista, mas nós ainda não seguimos a linha tradicional, né? Mas na linha tradicional eu aprendi o hino 509. Vocês estão muito acostumados com a harpa, né? Isso. E o meu é 509 do cantor cristão. E o 509 do cantor cristão, ele diz assim, eu vou falar só o coro, né? A estrofe que pula uma para outra, né? O coro. Ele fala assim, deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar. Nessa linda cidade, acho que real, que Jesus veio para nós preparar. Vou morar. Eu oro a Deus para que Deus um dia, na hora que a morte se apresentar para mim, eu tenha essa oportunidade de dizer, deixarei este mundo afinal para ir a Jesus encontrar nesta linda cidade
real que Jesus veio para nós preparar. Amém. Então eu peço a Deus que me dê essa graça de que um dia que eu tiver, sabe, a morte estiver vindo pelos meus pés, e Deus me dá essa graça de cantar esse hino. Amém. Deixarei esse mundo final. Então o que nos faz a gente continuar? Se isso é verdade para nós. Amém. O verdadeiro cristão persevera. Sim, persevera. Amém. Pastor, a gente está chegando no final, né? Queria te agradecer de novo aí. Ainda tem mais alguma coisa para te perguntar aqui, né? Mas eu queria te agradecer, querido, por esse tempo que você dispôs de estar conosco aí, né? Mas eu ainda queria te fazer a última pergunta aqui, pastor, para edificação do pessoal aí que está nos assistindo aí e que eu creio que já está sendo edificado com tudo que você falou aqui. Que conselho o senhor daria para quem quer conhecer Jesus sem os aditivos do humanismo, da religião? Qual é o conselho que você dá para as pessoas que estão nos vendo agora, que estão nos assistindo? Pegue a Bíblia. Oh, glória. Não Bíblia rambaga. Aquela que tem... né? Aquela Bíblia rambaga que você deixa em casa. Né? A Bíblia mesmo. Palavra de Deus. Palavra de Deus, somente palavra de Deus. E coma ela. Né? Como John Piper fala, né? Separe um momento de oração. E não negocie isso. Sabe? Eu não sou exemplo para ninguém, mas eu queria dizer o que eu tenho. O Sérgio é testemunho. Depois que eu voltei do Brasil agora, que o pastor passou lá na nossa igreja, no mesmo mês eu cheguei em março, né? 1º de março, 4 de março eu cheguei. E eu cheguei e falei, Senhor, eu não me conformo. Eu preciso te conhecer mais. E aí eu peguei e falei, Senhor, eu quero encontrar o Senhor todo dia lá na igreja católica da manhã. E eu tenho feito isso. Todo dia, 4 horas da manhã, tô lá na igreja. Orando. Tô lá buscando a face de Deus. Que benção. Então, eu queria dizer isso para você. Como Jim Swaggart partiu agora, né? Esses dias, isso. Né? Jim Swaggart, John MacArthur. John MacArthur. Né? Jim Swaggart era mais próximo um pouco. Isso. Né? Eu tenho até a Bíblia dele, né? A Bíblia expositiva de Jim Swaggart. E ele fala assim, que a oração, né? Como diz, como ele é da linha pentecostal, né? Isso. Ele fala assim, que tipo, principalmente o dom de línguas, né? Eu acho muito importante ele falar isso, né? Ele fala assim, que o dom de língua não é para você se exibir na igreja. O dom de língua é uma porta da revelação de Deus para você orar mais. É verdade. Para você buscar mais a Deus. Então o que eu diria para as pessoas, né? Não abrir mão desse livro, né? Ler, né? Nós não temos relatos do como chama, Sérgio? Aquele que leu 254 vezes? George Miller. E eu acho que é 50 vezes mais ou menos de joelhos. De joelhos. Né? E ele tem um caderninho dele de relatos da oração dele. Isso. Então. Eu falei dele ontem aqui na igreja. Relatos dele. Né? Você pode ver que ali, ó, faltou comida, né? Os orfanatos que ele tinha lá, né? Isso. Você pode ver que a carruagem lá, imperial, parou lá. Exatamente. Né? E entregou lá para ele. Então, porque a base do quê? De oração. Então eu queria dizer assim, pouca oração, pouco poder, né? Muita oração, muito poder. Então, que a gente lê bons livros, né? Mas não abre mão da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que as pessoas precisam ouvir. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E não somente conhecer, né? Viver a palavra de Deus, né? Amém. É um desafio para todos nós, né? É verdade. É verdade. Amém? Amém. Pastor Edson, muito obrigado, meu querido, pelo tempo. Deus abençoe. Tá? Obrigado por tudo mesmo. Eu achei que nós ia passar a noite aqui. Rapaz, eu queria, né? Mas amanhã a gente tem que trabalhar.
Fico feliz, pastor Edson, por você ter disposto esse tempo. Eu espero que, né, a produção aí te convida para você vir mais vezes aí. Eu queria dizer assim, né? Que se eu contribuir para o avanço do evangelho, para mim já dou sou satisfeito. Amém. E com certeza contribuiu sim. Né? Foi coisas edificantes aqui para todo mundo ouvir. Quero agradecer, né, o convite que foi estendido. Quiser mandar um beijo para a esposa aí, e para a igreja, fica à vontade. Eu queria agradecer, né, uma gratidão diante de Deus, né, porque eu tô aqui naquela posição assim, né, eu não merecia aquilo que Deus me deu. Então eu nunca sonhei o pastorado. E eu queria dizer assim que a minha mãe, eu vim de uma família católica, de italianos bem católicos, né? A minha tia tinha a réplica da Basílica de Aparecida, que dava acho que 2x2 dentro do quarto. E minha mãe orava para que porque a minha mãe ela se converteu com 6 anos e ganhou toda a família dela para Cristo. 6 anos de idade, pastor? Minha mãe, 6 anos, foi a primeira no sítio. Olha que e ela ganhou toda a família dela para Cristo. E ela orava para que a gente não desviasse desse caminho. Mas Deus fez muito mais do que ela pediu. Deus me deu um lindo ministério. Amém. O Ministério da Reconciliação. Glória a Deus. Tá? Então, eu queria agradecer a Deus por isso. Porque eu tive uma luta muito grande dentro de mim, né, nesse sentido de me ver, né, como pastor. E eu agradeço a Deus por Deus me escolher por isso. E eu queria agradecer a Deus, uma gratidão que eu tenho é com o pastor Ulisses, né, no Brasil, que ele me incentivou bastante, me ajudou bastante, né, a estar aqui. Que o pastor Edson conhece também, o pastor Sidney, né, lá de Cambé, né, Conheço que ele. Aprendi muita coisa com ele. Né, caminhamos junto anos e anos aqui no Japão. Foi. Né, então eu aprendi muito com ele e agradeço muito. Ele está com o ministério na igreja lá em Cambé, né? Então, muitos homens de Deus que passaram na nossa vida, os irmãos da nossa igreja, né? Ali em Coçai, e a minha família, a minha esposa que me apoia, meus filhos, porque eu não estaria aqui hoje se não fosse minha família, porque a família, eu já passei por. O pastor sabe, né? A gente passa por crise ministerial. É verdade. E quem nos ajuda a gente a prosseguir é a nossa família. É verdade. Uma vez eu passei por uma crise ministerial tão grande lá na nossa igreja que eu falei, eu vou parar e eu vou embora porque as pessoas estão com raiva da gente. Né? Embora a gente não ganhando nada. E eu falei assim, eu vou parar. E o meu filho olhou para mim e falou, pai, não para não, pai. Aquilo lá. Mas você sabe quando você fala parar... E você sabe que você não pode parar? Eu sei. Você fala, eu vou parar. Mas é um desabafo. Mas não é deixar de ser. Exatamente. Né, um homem temente a Deus. É parar de ser aquele que Deus chamou você para ser, né? Ser. Pastor, né? É. E aí eu vejo que a gente não pode. Mas quem dá força pra gente? É a família. É a família. Então eu agradeço a minha família, né, o Sérgio que tá aqui com a gente, e o pastor Edson, que a gente caminhou junto. Ô, glória. Né? Estamos juntos. E pessoas que passaram a nossa vida, né? É verdade. Eu digo assim que tem muitas pessoas que passaram a nossa vida e contribuiu para que nós possamos estar aqui hoje, né? E eu agradeço a Deus por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. A gente fica por aqui. Eu espero que vocês gostem dessa resenha que teve aqui para edificação. Muito obrigado. Amém. Não esquece aí de compartilhar, de se inscrever e de dar o seu like aí. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de todos. Amém?